5 anos. 5 anos atrás, cometi o maior erro da minha vida. Um erro que eu paguei com a minha liberdade, mas que não pode apagar o que eu vivi. Eu, Ana, uma mulher comum, fui envolvida em algo que me parecia inofensivo, mas que acabou me condenando a uma vida inteira de arrependimentos. Eu nunca fui de fazer grandes escolhas, sabe? Sempre vivi minha vida com aquela sensação de segurança, de que nada de ruim poderia acontecer. Mas ele apareceu e eu me apaixonei. E foi exatamente nesse momento, quando entreguei meu coração a ele, que tudo mudou. As promessas que ele me fez estavam sempre lá, em cada palavra, em cada gesto, como se fosse o homem perfeito. Eu acreditei. Acreditei nas promessas vazias que me fez enquanto nos olhávamos nos olhos. Eu estava cega de amor. Mas o pior de tudo, o que mais me dói, é saber que eu estava tão cega pelo amor que não vi a verdade até o momento em que foi tarde demais. Tarde demais para mudar, para voltar atrás, para me salvar. O pior erro da minha vida foi confiar nele e eu fui cúmplice. Eu não vi o que estava acontecendo. Eu não enxerguei o quanto ele estava me manipulando até que fosse tarde demais. E o que aconteceu depois? Bem, depois, tudo mudou. A dor que sente ao ser levada embora, com as mãos algemadas, sendo levada para uma prisão que não merecia, foi o preço da minha cegueira. Agora, aqui estou, de volta. Mas tudo mudou. Eu também mudei 5 anos longe. Como um espectro, eu passei esses anos atrás das grades, tentando entender o que aconteceu. Eu me perguntei várias vezes, como pude ser tão ingênua? Como pude ser tão cega? O amor, que eu achava que era o que sustentava tudo, se tornou a minha maior prisão. Não a prisão de paredes frias e grades, mas a prisão da minha própria escolha, do meu próprio erro. Eu sei disso agora. Mas antes eu não sabia. E agora, a única coisa que posso fazer é seguir em frente. Mas a verdade é que, a cada passo que dou de volta, parece que ainda carrego aquelas correntes. O ônibus parou, o cheiro de asfalto e poeira me atingiu em cheio. Uma mistura de liberdade e desesperança. A cidade estava lá, exatamente como eu a deixei, mas agora parecia diferente. Tudo estava diferente. Ou talvez eu é que estivesse diferente. Não sei. Eu só sei que o que eu via lá fora não era o mesmo lugar que eu conhecia. As pessoas passavam apressadas, ignorando quem estava ao seu redor. Eu também estava tentando não ver nada, a não ser o meu destino, o que restava dele. Mas algo, dentro de mim, uma sensação estranha, me dizia que eu não ia apenas voltar para minha casa, não ia apenas retomar a minha vida de onde parei. Eu ia descobrir coisas. Eu ia descobrir o que realmente aconteceu enquanto eu estava atrás das grades. O vento estava gelado. O cheiro de São Paulo me invadiu de novo. Poluição, pipoca e aquela garoa fina que parecia me dar as boas-vindas. De volta ao mundo real, o cheiro da cidade. Mas eu não me senti bem-vinda. Eu me senti uma intrusa no meu próprio mundo. Eu sabia que a casa onde eu vivia, onde eu morava com ele, não seria mais a mesma. Mas eu não imaginava que seria tão diferente. Eu não esperava ver tudo o que vi. Não esperava encontrar o que encontrei. Eu fiquei parada na frente da porta. A chave na minha mão tremia, como se a porta fosse mais do que apenas uma entrada. Era o portal para o que eu não queria saber. Eu não queria saber. Mas sabia que tinha que entrar. Eu tinha que encarar o que estava acontecendo. A dor de estar ali, na frente da casa que um dia achei que fosse minha, me fez sentir como se eu estivesse perdendo mais uma vez. Foi quando ele apareceu. Carlos, meu marido. Ele estava lá, parado na cozinha, com uma xícara de café na mão. Nem sequer se levantou para me abraçar. Nem um movimento. Ele apenas olhou para mim, como se eu fosse uma estranha. Como se eu fosse alguém que ele já tivesse esquecido. E naquele momento, percebi que ele já tinha me esquecido. Ele não era mais o homem que eu amava. Ele não era o homem que me fez aquelas promessas enquanto eu pagava por algo que ele fez. Você voltou antes do esperado, ele disse. Sua voz era fria, sem emoção. E quando ele olhou para mim, os olhos não tinham mais nada de carinho, nada de amor, apenas indiferença. Eu fiquei parada ali, sem saber o que dizer. Não consegui responder. Eu queria gritar, queria dizer tudo o que ele merecia ouvir,
mas as palavras não saíam. O vazio dentro de mim era maior do que qualquer coisa que eu pudesse dizer. Eu entrei na cozinha, sem saber o que fazer. A casa estava estranhamente vazia. Não era mais a nossa casa. Não tinha mais o cheiro de café que eu tanto amava. O perfume de mulher, de algo doce e enjoativo, estava no ar. Ele nunca gostou desse tipo de perfume. Mas agora ele estava usando-o, e aquilo me fez entender. Ele não era mais o homem que eu conhecia. Ele tinha mudado. E eu também mudei. Mas o que mais me marcou foi o que encontrei. O que realmente me fez entender que ele já tinha me substituído. As fotos na parede. Fotos de Carlos com outra mulher, sorrindo, vivendo a vida que eu sempre imaginei que viveríamos juntos. Ele estava em todos os lugares, mas eu não estava mais lá. Ele estava vivendo a vida enquanto eu estava presa, longe, tentando entender as mentiras que ele me contou. A dor de ver essas imagens, de perceber que ele havia me apagado completamente, foi como um soco no estômago. Eu não conseguia mais respirar direito. O que mais eu poderia esperar? Ele já estava bem, não precisava mais de mim. Eu era apenas uma lembrança distante, uma história que ele já havia esquecido. Eu era só uma parte do passado, e nesse momento, eu percebi que não havia mais volta. Não havia mais nada que ele pudesse fazer para apagar o que eu havia passado. E o que mais me doía era que ele nem sequer se importava. Eu era só uma estranha na casa que um dia foi minha. Agora, a única coisa que eu sabia era que a minha luta, a minha vingança, estava apenas começando. O que eu vi naquele apartamento não era só um lar destruído, era minha vida desfeita em pedaços. E eu sabia que não poderia simplesmente aceitar. Não agora, não depois de tudo o que passei. Mas, no fundo, eu ainda esperava, mesmo que, só por um momento, que ele fosse me dar uma explicação. Mas ele não fez nada, nada além de me ignorar. E enquanto ele ficava ali, sentado em silêncio, sem me dar a atenção que eu merecia, a casa começou a me engolir. Cada canto, cada fotografia na parede parecia gritar na minha cara o que ele havia feito. Eu estava fora da sua vida agora. E, sinceramente, não sabia mais o que era pior. A indiferença dele ou a dor que estava me consumindo por dentro. Eu tentei manter a calma. Respirei fundo e olhei para ele mais uma vez. Ele não estava mais em mim. Ele não me via mais, mas algo dentro de mim dizia que ele não havia me esquecido completamente. Eu sabia que ele não havia se livrado de mim, nem tanto quanto ele gostaria. Ele achava que o tempo apagaria tudo, mas o tempo não apaga a verdade. Eu dei a volta pela casa, como se estivesse tentando achar uma resposta que, no fundo, sabia que não existia. O cheiro da casa estava impregnado de algo que eu nunca tinha sentido antes. Perfume barato, coisa que ele jamais teria escolhido. Não combinava com ele. Mas o que mais me fez perceber que ele havia trocado até as pequenas coisas foi o que encontrei jogado entre os sofás. O brinco. Não era meu. Não era meu, mas eu sabia exatamente o que significava. Eu nem precisei perguntar. Eu já sabia. Ele não estava apenas me substituindo na vida dele, mas estava tentando apagar qualquer vestígio de mim. Aquelas fotos na parede, a outra mulher, o brinco. Era claro agora, ele já tinha reconstruído a vida dele sem mim, e eu era apenas uma lembrança inconveniente. Ele me deixou para trás de uma maneira tão fria, tão calculada, que a dor parecia quase impossível de engolir. Foi quando eu vi algo que não esperava. Fotos de nós dois, fotos antigas, de quando estávamos felizes, sorrindo um para o outro. Elas estavam jogadas, sem respeito, em um canto da sala. Ele não queria mais se lembrar disso. Não queria mais se lembrar de mim. E o pior era que ele nem parecia ter medo disso. Não parecia se importar. Mas eu me importava. Eu me importava com cada pedaço daquela casa que um dia foi nossa. Com cada sonho que construímos, com cada promessa que ele fez. E ele estava jogando tudo isso fora. Eu tentei sair de lá, mas meus pés pareciam presos ao chão. Algo dentro de mim queria sair correndo, mas não conseguia. Não conseguia acreditar no que ele estava fazendo. Ele me viu hesitar na porta. E naquele momento, como se fosse a primeira vez que o enxergava realmente, percebi a frieza nos olhos. Dele vai ficar aí parada o dia todo?
Você sabia que ia voltar. Não sei o que espera. Ana, eu tentei engolir um nó na garganta, mas foi impossível. Não sabia o que fazer, então fiz o que sempre fiz quando me senti perdida. Olhei para ele e perguntei, mais por impulso do que por real necessidade: onde está ela? Ele não respondeu, apenas olhou para mim com um sorriso que eu nunca mais queria ver. A resposta estava ali, sem precisar de palavras. Eu sabia o que isso significava. Ele estava com ela. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Ele já havia deixado de ser o homem que eu amava, o homem com quem me casei. Agora, ele era um estranho. Um estranho que destruiu a confiança que eu tinha nele e que agora parecia não se importar com nada do que eu passei para chegar até ali. Mas, naquele momento, algo se acendeu dentro de mim. Algo que eu não sabia que ainda existia. A dor não era mais o suficiente para me paralisar. Algo dentro de mim, algo que eu nem imaginava, me dizia que não poderia simplesmente aceitar isso. Eu precisava fazer algo. Eu precisava entender o que ele fez. Precisava saber a verdade. Eu não sabia como, mas algo me dizia que ele não tinha acabado de me usar. Algo me dizia que eu não estava perdida. Ele ainda tinha algo que me pertencia. Algo que ele não sabia que eu tinha descoberto. Quando finalmente saí daquela casa, com um nó na garganta e a sensação de estar perdida, fui em busca de respostas. Cada passo que eu dava era mais uma camada de dor, mas também de raiva. Eu sabia que algo estava muito errado. Eu sabia que ele não havia me deixado só fisicamente, mas também havia me arrastado para sua mentira. O mais assustador, eu estava começando a perceber que ele não era só culpado por me abandonar, mas também por me colocar em uma situação que eu nunca deveria ter estado. E, agora, eu não ia mais permitir que ele saísse impune. Nos dias que se seguiram àquele encontro, minha mente estava em um turbilhão. O que eu vi, o que eu senti, não saía da minha cabeça. Como pude ser tão cega? Como não percebi as mentiras que estavam bem na minha frente? Mas mais do que isso, eu queria entender. Eu precisava entender como ele conseguiu destruir minha vida de uma forma tão fria. Eu sabia que, enquanto ele dormia em paz, eu ainda estava no fundo da prisão que ele me fez viver. Mas agora, eu estava fora e estava disposta a fazer justiça. Eu não sabia por onde começar, mas eu sabia que precisaria de mais do que o que estava ali, naquele apartamento vazio e cheio de lembranças dolorosas. O que ele fez não foi apenas me trair fisicamente. Ele me usou, me manipulou, me empurrou para um crime que eu não cometi. Eu fui a última a saber de tudo, e isso eu não podia aceitar. Não mais. Eu comecei a investigar. Não sabia como ou onde, mas eu sabia que havia algo que ele estava escondendo. Algo que ainda me pertencia. Algo que ele achava que poderia apagar. Ele pensava que, depois de tudo o que aconteceu, ninguém acreditaria em mim. Mas eu tinha algo a mais. Algo que ele não contava. Eu tinha o poder da verdade. E, dessa vez, eu ia usar isso contra ele. A primeira coisa que fiz foi pegar o celular velho, aquele que ele nunca soubera que eu guardava. O celular que eu tinha antes de ser presa. Aquele celular que eu sempre mantive escondido, com todas as provas das conversas que tivemos antes da minha prisão. Aquela era a minha única defesa. Eu sabia que, se quisesse alguma chance de me vingar, precisava dessas gravações. Quando comecei a ouvir, meu coração afundou. Ele falava sobre como iria me envolver, como ele precisava que eu assumisse a culpa por algo que ele fez. Aquelas palavras, elas me cortaram como uma faca. Eu sabia que ele estava me manipulando, mas ouvir isso de sua própria voz era diferente. Era como uma confirmação de que eu estava realmente nas mãos de um homem que não tinha escrúpulos. Ana, você só precisa dizer que foi tudo ideia sua. Com sua ficha limpa, vão ser mais flexíveis com você. Vai ser um ou no máximo um ano de prisão. E quando você sair, a gente vai para a Grécia. Sempre sonhamos com isso, lembra? Aquelas palavras reverberaram na minha cabeça. Ele estava jogando tudo em minhas costas. Ele estava me usando, me manipulando. E eu estava tão envolvida, tão cegada, que aceitei. Mas agora,
Quando escutei aquelas palavras, eu sabia que tudo estava claro. Ele não só me traiu com outra mulher, mas também me traiu ao me empurrar para a prisão por algo que ele fez. Eu precisei de um momento para respirar, mas não podia parar. Eu sabia que precisava continuar. Fui até o fundo da gaveta, onde encontrei o que estava procurando, um envelope com o nome de uma empresa, a empresa onde Carlos trabalhava e onde ele havia, muito provavelmente, cometido a fraude que me envolveu. O nome da construtora estava lá, impresso em uma carta antiga, que ele provavelmente pensou ter jogado fora. Fui até o computador. As palavras digitadas em meu teclado pareciam quase pesadas. Eu sabia que aquilo poderia mudar tudo. Eu não sabia exatamente o que ele estava fazendo, mas eu sabia que se eu descobrisse, tudo estaria perdido para ele. A verdade estava ao meu alcance, e eu não iria deixá-la escapar. Eu pesquisei o nome da construtora. O que encontrei foi mais do que eu imaginava. Ele estava envolvido em um esquema de fraude, desviando dinheiro da empresa para um fundo secreto. E tudo isso sem que eu soubesse. Ele estava acumulando dinheiro, enquanto eu pagava pelo crime dele. Isso era mais do que eu podia suportar. Isso não era só traição. Isso era algo muito maior, muito mais cruel. Eu sabia que agora era o momento de agir. Eu precisava de provas, de mais do que apenas aquelas gravações. Eu precisava de algo concreto, algo que fosse impossível de negar. E foi aí que encontrei o nome de um advogado. O advogado que poderia me ajudar a levar o caso adiante. Eu sabia que ele provavelmente tinha sido comprado por Carlos, mas eu também sabia que esse advogado poderia me dar uma direção, ou, ao menos, me ajudar a entender o que fazer com as provas que eu já tinha. E foi isso que fiz. Marquei uma reunião com ele. Mas antes de encontrá-lo, eu precisava me encontrar com alguém. Jandira, uma mulher que eu conheci no presídio e que, de alguma forma, me ajudou a sobreviver naquele inferno. Ela tinha uma visão aguçada do sistema. Sabia o que funcionava, sabia o que não funcionava. Eu confiava nela, e ela sabia exatamente o que fazer. Ao chegar na casa de Jandira, ela me olhou com aqueles olhos penetrantes, como se já soubesse o que eu estava prestes a contar. Ela sempre soube mais do que eu. E agora, eu sabia que ela era minha única aliada, eu sabia que ele não ia te deixar em paz. Eles nunca deixam, sabe? Eles sempre acham que têm o controle. Mas, você, Ana, você tem uma chance agora. Não pode deixar ele sair impune. Eu olhei para Jandira e vi a mulher que me ajudou a encontrar forças, que me ensinou a sobreviver. E ela estava certa. Eu não ia deixar ele escapar. Eu não ia deixar ele continuar destruindo minha vida. Eu sabia o que tinha que fazer. Sabia que agora a vingança não seria apenas um desejo. Era algo que eu precisava para sobreviver. E, com Jandira ao meu lado, eu sabia que, finalmente, eu teria as armas necessárias para derrubá-lo. Eu me levantei da mesa. Algo dentro de mim havia mudado. Eu estava preparada. Ele não sabia o que estava por vir. E eu não iria mais permitir que ele controlasse minha vida. O plano estava em andamento, mas a cada passo que eu dava, sentia como se a terra sob meus pés estivesse mais instável. Eu sabia que a vingança, essa necessidade de justiça, não seria fácil, não seria rápido, mas havia algo em mim que agora parecia estar alimentando cada decisão, cada movimento. Eu não estava mais naquela prisão que ele me fez viver. Agora, eu estava no controle. Eu e Jandira nos reunimos algumas vezes e ela me deu mais do que conselhos. Ela me deu estratégias. Ela sabia como esse jogo funcionava. Ela sabia o que Carlos faria. E ela sabia, mais do que qualquer um, como destruir o que ele construiu. Eles sempre acham que estão acima de tudo, Ana, mas não estão. Ele tem poder, mas o que ele não tem é a verdade ao lado dele. E a verdade, minha amiga, a verdade sempre prevalece. Eu só sabia que, enquanto Carlos estava lá, vivendo a vida dele, a única coisa que poderia acabar com ele era a verdade que eu guardava. Ele não contava com isso. Ele achava que me tinha completamente controlada. Achava que, com o tempo, tudo seria esquecido. Mas ele não sabia que eu nunca havia esquecido. Naquela noite, depois da reunião com Jandira,
Fui direto ao escritório do advogado que eu havia encontrado. Ele era um homem que, à primeira vista, parecia sério, frio, mas com um olhar que escondia algo mais. Algo que me fez acreditar que ele seria o elo de que eu precisava para levar o caso adiante. Quando entrei em seu escritório, ele me olhou com uma expressão difícil de ler. Eu sabia que ele não estava acostumado a lidar com alguém como eu. Ele olhou para a papelada que eu tinha trazido, as gravações de Carlos, os documentos sobre a fraude, e então me fez uma pergunta que, em algum lugar profundo dentro de mim, eu já sabia a resposta. Você tem certeza disso? Está disposta a enfrentar tudo o que isso pode causar? Porque, quando você entra nessa, não tem volta. Eu olhei para ele e, com a certeza de quem sabia exatamente o que queria, disse: não há volta, eu vou até o fim. Aquele momento, aquele simples momento de decisão, me fez entender que eu não estava mais naquele mundo de dúvida. Eu sabia onde queria chegar, e a verdade, não importa o quão difícil fosse, seria o meu caminho. Não só para mim, mas para todas as mulheres que, como eu, foram manipuladas e descartadas. Eu sabia que Carlos não era o único culpado. Ele era o rosto de um sistema que usava pessoas para seu próprio benefício, e eu estava decidida a expor. Lu, com o advogado ao meu lado, as peças começaram a se encaixar. A investigação interna sobre a fraude que Carlos liderava foi crucial. Quando ele se deu conta de que estávamos nas sombras, começou a tentar limpar suas pistas. Mas era tarde demais. Cada passo que ele dava, eu dava um passo à frente. Ele não sabia que, agora, eu estava à frente dele. Carlos não era mais o homem que eu conhecia. Ele estava se afundando cada vez mais. E eu podia ver isso nos olhos dele quando o encontrei, mais uma vez, diante de mim. Dessa vez, não foi no apartamento. Foi na rua, em uma esquina qualquer, onde ele estava conversando com um velho amigo. Eu sabia que ele não me esperava ali. Ele não me esperava em nenhum lugar. Mas eu estava lá, observando-o, vendo-o pela última vez com aqueles olhos cegos, cheios de desdém. Ele nem me notou, mas eu o observei de longe. Ele estava jogando as últimas cartas que ainda tinha na manga, tentando se salvar de um erro que, até então, acreditava que ninguém descobriria. Mas agora, ele não tinha mais controle. Naquele momento, algo em mim se aquietou. Eu não precisava mais gritar, não precisava mais correr atrás dele. Eu só precisava dar o último passo. A vingança, a justiça, estavam ao meu alcance. Eu só tinha que esperar o momento certo. Quando voltei para casa naquela noite, com a sensação de que estava finalmente tomando as rédeas da minha vida, fui surpreendida por uma mensagem. Era de Jandira. Ela disse que, com a ajuda do advogado, as provas estavam agora em mãos. Mas ela me alertou. Carlos estava começando a se mover. Ele estava começando a sentir o peso da pressão. Ele sabia que não poderia fugir. Ele vai tentar se proteger. Vai usar todos os recursos que tem, mas não se esqueça, Ana, a verdade é sua arma. E ele não vai ser capaz de negá-la por muito tempo. Eu olhei para o celular e uma onda de confiança me invadiu. Eu já não estava mais com medo. O que mais poderia me fazer temer? Eu já tinha perdido tudo o que eu pensava que valia a pena. Agora, tudo o que eu queria era justiça. Não mais pelo que ele me fez, mas pelo que ele fez com tantas outras mulheres que, como eu, foram usadas e descartadas. Agora, a batalha estava apenas começando e eu estava mais pronta do que nunca. A cada dia que passava, sentia o peso da escolha que eu tinha feito. Cada decisão me aproximava mais da verdade, que eu sabia que Carlos não queria que ninguém soubesse, mas ele estava subestimando a minha determinação. E quando você subestima alguém como eu, as consequências não são nada agradáveis. Eu tinha encontrado algo mais do que uma simples mentira. Tinha encontrado o núcleo de tudo que ele fez, o esqueleto no armário que ele jamais imaginou que eu fosse descobrir. A fraude, o dinheiro desviado, o crime que me envolveu. Ele achava que me silenciar em uma prisão me livraria de sua história, mas ele estava errado. Eu era mais forte do que ele pensava. E, mais importante ainda, eu sabia que havia mais mulheres, como eu. Mulheres que, assim como eu,
foram usadas, manipuladas e descartadas. Fui até o escritório do advogado mais uma vez, agora com algo mais que só provas. Eu tinha coragem de enfrentar o que fosse necessário. Eu sabia que, depois de tudo que ele me fez, não havia mais como voltar atrás. A vingança não era apenas um desejo, era uma necessidade de recuperação. Eu precisava retomar o controle da minha vida, e nada nem ninguém iria me parar. Eu estava pronta para fazer o que fosse necessário. A cada passo que eu dava, me aproximava mais do fim do meu pesadelo. E o que ele não sabia era que, ao tentar me esmagar, ele estava criando sua própria queda. Eu tinha as provas, mas sabia que ele não facilitaria nada. Ele faria de tudo para se livrar de mim e do que eu sabia. E, apesar de tudo, a adrenalina corria nas minhas veias, me empurrando para seguir em frente. Enquanto o advogado analisava mais documentos, eu me senti tomada por uma mistura de raiva e alívio. Raiva por ter sido ousada, por ter perdido tanto tempo acreditando nas palavras dele, acreditando nas promessas. Mas, ao mesmo tempo, alívio por finalmente estar tomando controle da minha vida. As peças estavam se encaixando. As imagens, as gravações, os documentos que ele pensou que estavam escondidos. Eu tinha tudo. Tudo o que precisava para derrubá-lo. Eu sabia que Carlos estava começando a se mexer. Ele não sabia ainda, mas eu estava 2 passos à frente. O advogado me olhou com uma expressão que, pela primeira vez, não parecia tão cínica. Ele sabia que o que eu estava fazendo não era apenas justiça. Era guerra. Você realmente está disposta a ir até o fim? Ana, isso vai ser complicado, muito complicado. Ele tem aliados. Vai fazer de tudo para fugir das acusações. Se quiser, posso tentar algo mais simples. Alguma negociação, um acordo. Eu olhei para ele e, pela primeira vez, não hesitei. Eu sabia que não havia mais volta. Não para mim. Não, não quero negociação. Quero que ele pague por tudo. Eu podia ver que ele me avaliava, talvez se perguntando se eu estava realmente pronta para a batalha que se aproximava. Mas naquele momento, eu já tinha decidido. E a decisão estava feita. Eu sabia que ele não entenderia a urgência, a necessidade. Não estava em jogo só o que eu tinha perdido. Estava em jogo tudo o que eu ainda podia ganhar. Minha paz, minha liberdade, minha dignidade. Não seria fácil, mas ele não poderia continuar destruindo a vida de quem ele quisesse, como fez com a minha. Eu não estava mais disposta a ser uma vítima. O advogado, que parecia medir minhas palavras com cuidado, finalmente deu um leve sorriso. Não um sorriso de vitória, mas um sorriso que dizia: eu não esperava isso de você. Ele sabia que, com a força que eu estava demonstrando, Carlos não teria como escapar. Agora, era só uma questão de tempo até que a verdade viesse à tona. Eu saí do escritório com mais confiança. Agora eu sabia que as peças estavam se movendo. Eu estava no caminho certo, mas o mais difícil ainda estava por vir. Carlos não seria fácil de derrotar. Ele tinha pessoas influentes ao seu lado, e isso me fazia pensar que talvez fosse necessário algo mais do que só o peso da verdade para derrubá-lo. Eu precisaria de mais aliados, e foi aí que Zandira entrou novamente em cena. Ela sabia mais do que qualquer um sobre como o sistema funcionava. Ela sabia como usar as fraquezas das pessoas e transformar isso em poder. Com ela ao meu lado, eu não estava mais sozinha. E com o advogado a meu lado, o caminho se tornava mais claro. Eu não podia deixar que ele vencesse. Não podia deixar que o medo, a dúvida, me paralisassem. Jandira me olhou com seus olhos penetrantes na última reunião que tivemos. Ela sabia que eu estava prestes a fazer algo grande. Algo que poderia mudar tudo, e ela sabia que, se tivesse algo que me impusesse um risco real, seria ele, Carlos. Mas Jandira me lembrou de algo importante naquela noite. Ana, a vingança é como fogo. Ela pode te queimar se você não tomar cuidado. Não se perca na dor, porque, no final, o que você quer não é só destruí-lo, mas se reconstruir. A justiça é sobre você, não sobre ele. Essas palavras ficaram comigo. Porque, em meio a toda a raiva, em meio ao desejo de ver Carlos pagar pelo que fez, eu percebi que a verdadeira vitória seria a minha reconstrução. Eu não queria apenas acabar com ele.
Eu queria mostrar que sou mais forte do que ele jamais poderia imaginar. A vingança, para mim, não seria uma prisão. Seria a liberdade. Eu continuei minha busca. Dessa vez, não era só sobre as provas. Eu queria mais. Queria ter controle sobre a situação, queria fazer ele pagar, não apenas pela dor que me causou, mas pela dor de todas as mulheres que, como eu, foram usadas e descartadas. Cada passo que eu dava me aproximava mais da minha própria reconstrução. Não era mais sobre ele, era sobre mim. Mas Carlos não ia facilitar. Ele sabia que o tempo estava contra ele. Sabia que as peças estavam se movendo, mas não tinha ideia de que eu já estava nos bastidores, controlando cada detalhe. Ele ainda achava que poderia escapar, que sua influência o protegeria, mas ele estava completamente errado. Eu estava no controle. E quando o momento certo chegasse, quando as provas estivessem reunidas e os testemunhos prontos, ele não teria mais onde se esconder. Ele não teria mais como negar. Eu não sabia mais o que era esperar. Durante tanto tempo, tudo parecia uma sequência de dias repetidos, cheios de dor e incertezas. Mas agora, finalmente, eu sentia que estava controlando a situação, o jogo estava a meu favor. As peças estavam no lugar, e a cada movimento que eu fazia, Carlos sentia o peso da verdade chegando mais perto dele. Eu tinha o apoio do advogado. Tinha o apoio de Jandira. E, mais importante ainda, eu tinha o controle. Ele pensava que poderia escapar, que as conexões que tinha no mundo dos poderosos o protegeriam, mas ele estava enganado. Ele não sabia que estava prestes a perder tudo. Não apenas o império que ele construiu em cima da mentira, mas a confiança de todos ao seu redor. Carlos, com todo o seu poder, achava que podia comprar a verdade, que poderia se livrar das consequências. Mas não sabia que eu já tinha algo mais forte do que dinheiro ou influência. Eu tinha provas, eu tinha a verdade. Eu comecei a organizar tudo. As gravações de nossas conversas, os documentos que comprovavam sua fraude, as testemunhas que Jandira e o advogado me ajudaram a localizar. Estava tudo ali. Era só uma questão de tempo até ele ser exposto. Mas, a cada dia, a ansiedade aumentava. Eu não conseguia parar de pensar no que viria depois. O momento de enfrentá-lo estava chegando. O momento de enfrentá-lo diante de todos, de expô-lo pela pessoa que ele realmente era. Eu sabia que isso significava muito mais do que minha própria vingança. Era sobre justiça. Era sobre mostrar a todos quem ele realmente era. Ele não poderia mais se esconder nas mentiras que criou. Eu já não me sentia mais o ser derrotado que entrei na prisão. Eu não era mais a mulher que ele enganou. Agora, eu estava mais forte, mais determinada do que jamais estive. Eu marquei a data. O advogado preparou os documentos finais. A denúncia estava pronta. Eu estava prestes a dar o primeiro passo para terminar com tudo isso. E o medo? O medo se tornava insignificante. O que eu sentia agora era apenas a certeza de que a verdade deveria vir à tona. Na manhã da audiência, algo dentro de mim se apertou. Talvez fosse o medo do desconhecido, talvez fosse o fato de que, finalmente, a luta estava prestes a acontecer. Mas, por mais que tentasse me convencer de que estava pronta, meu coração batia mais forte. Eu sabia que ele, lá do outro lado da sala, estava se preparando para usar todos os truques que conhecia. Ele ainda tinha a certeza de que sua influência e poder o protegeriam. Mas o que ele não sabia era que eu estava prestes a vir com a força da verdade. Quando entrei na sala do tribunal, olhei para os rostos ao meu redor. Os advogados, os juízes, todos aqueles que estavam ali para assistir ao que seria a última batalha entre mim e Carlos. Mas, acima de tudo, olhei para ele. Eu o vi sentado, de terno, com aquela expressão arrogante no rosto, como se ainda fosse o homem que controlava tudo. Como se ainda fosse aquele Carlos de antes, o homem que me usou e jogou fora. Mas, ao vê-lo ali, algo mudou. O ódio não estava mais dentro de mim. Eu não sentia raiva. Eu sentia paz. Eu já tinha feito o que precisava fazer. Já havia dado o meu melhor. A justiça estava ao meu alcance, e ele não poderia mais escapar. Quando a sessão começou, eu não podia desviar o olhar.
Eu olhei diretamente para ele, como se estivéssemos sozinhos naquela sala. Ele tentava manter a compostura, mas eu via no fundo dos seus olhos o medo. O medo de ser desmascarado, de ser exposto por quem ele realmente era. Ele não me viu chegando até ali. Ele achava que poderia me destruir, mas, na verdade, ele estava criando a própria queda. Foi o advogado quem começou. Ele apresentou os documentos, as provas, as gravações, tudo o que Carlos achou que pudesse apagar. Mas não havia mais como esconder. O jogo estava perdido para ele. Aqui estão as provas irrefutáveis de fraude, de manipulação, de desvio de recursos. O que temos diante de nós não é apenas um crime, é a destruição de uma vida, que foi inocente e enganada. Meu cliente, Ana, foi vítima de uma trama arquitetada por Carlos Almeida, e essas evidências demonstram que ele não apenas usou sua esposa para esconder seus crimes, mas também tentou destruí-la, acusando-a de algo que ele fez. Eu o vi se mexer na cadeira, nervoso. Ele sabia que estava perdido, mas não admitia. Tentou se manter firme, tentou, de todas as formas, negar. Mas as evidências eram irrefutáveis. Essas gravações não provam nada. Isso é manipulação. Ela está fazendo isso por vingança. Eu não me mexi. Não precisei dizer uma palavra. O juiz levantou a mão, pedindo silêncio, e foi quando uma testemunha entrou na sala. Camila, a mulher com quem Carlos me traiu. Ela entrou com aquele olhar triste, mas com uma decisão clara em seus olhos. Ela veio para falar a verdade. Eu não sabia de tudo isso, mas agora sei. Eu estava sendo manipulada também. Ele me usou, mentiu para mim e para todos ao redor. Quando soube da verdadeira história de Ana, percebi que foi uma peça em um jogo sujo que ele controlava. Eu olhei para Camila e uma parte de mim se sentiu agradecida. A coragem dela de falar era o que eu precisava para acabar com a mentira de Carlos. Ele estava completamente desmoronando. Eu sabia que ele não tinha mais onde se esconder. A vergonha estava estampada no rosto dele. A vergonha de um homem que acreditou que seu poder, sua influência, o protegeriam para sempre. Mas não mais. A verdade tinha vencido. Não era mais sobre vingança, era sobre justiça. Eu estava conquistando a paz que tanto precisava. Quando o juiz finalmente anunciou a sentença, o silêncio foi absoluto na sala. Eu sabia o que estava acontecendo, mas a sensação era indescritível. Carlos estava sendo condenado. E isso não era apenas a minha vitória, era a vitória de todas as mulheres que, assim como eu, foram vítimas da manipulação e da traição de homens como ele. O réu, Carlos Almeida, é condenado a 4 anos de prisão por fraude e manipulação de sua esposa, Ana, levando-a a cometer um crime pelo qual foi injustamente acusada. Este tribunal também determina a revisão de todas as propriedades e bens adquiridos de forma ilícita durante o período de fraude. A justiça será feita. Eu saí do tribunal com a sensação de que tudo o que eu passei, toda a dor, toda a humilhação, finalmente valiam a pena. A verdade havia sido exposta. Carlos não era mais o homem forte, o manipulador. Ele era um homem derrotado, e eu estava finalmente livre. Quando o juiz proferiu a sentença, algo dentro de mim se quebrou. Não foi a felicidade que eu esperava, não foi uma explosão de alegria. Foi uma sensação de liberdade. Eu não era mais prisioneira do meu passado, da minha dor ou das mentiras que Carlos me contou. Agora, eu podia respirar de novo e sabia que minha vida, finalmente, estava nas minhas mãos. Eu olhei para ele uma última vez, enquanto os guardas o conduziam para a saída. O homem que tentou destruir minha vida, que me usou como peão em seu jogo sujo, agora estava indo embora. E eu, com toda a minha dor, minha luta e minha força, sabia que finalmente estava livre. Não foi só sobre ele. Não foi só sobre a vingança. Foi sobre reconstruir a minha vida, minha dignidade, minha confiança. Eu não deixei o ódio me consumir. Eu escolhi a justiça. E, ao escolher a justiça, encontrei a paz. Agora, depois de tudo que vivi, depois de tudo que passei, posso finalmente respirar em paz. E posso olhar para o futuro, sabendo que a verdade sempre vai prevalecer. Não importa o quanto eles tentem esconder. No final, a verdade sempre encontra o caminho,
Se você já passou por algo parecido ou se sente inspirado pela minha história, eu adoraria ouvir de você. Comente aqui embaixo o que achou dessa jornada. Já passou por alguma situação que te fez questionar sua confiança em alguém? Ou, talvez, você tenha encontrado a força de seguir em frente, assim como eu? E se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Eu compartilho muito mais sobre superação, justiça e reconstrução de vida e quero que você faça parte dessa jornada. Não perca os próximos vídeos, onde vamos explorar juntos outras histórias de força e resiliência. Lembre-se, a vida é cheia de altos e baixos, mas a verdade sempre nos encontra no final. Até o próximo vídeo.